Olá a todos, é com muita alegria que a gente está aqui hoje para estudarmos o restinho do segundo capítulo de Abacuque, um texto muito importante da Palavra de Deus que fala sobre esperança, que é a temática do nosso curso da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo. A gente está estudando Abacuque, que é um profeta do Antigo Testamento que profetiza às vésperas da invasão dos babilônios sobre o povo de Judá, o povo de Deus. Nós estudamos já o primeiro capítulo, quando Abacuque estava desorientado, desolado, confuso, sem entender e sem saber tudo o que estava acontecendo, e diante disso ele ora ao Senhor com a sensação de que Deus estava ausente, com a sensação de que Deus estava disperso, estava apático diante de tudo que o povo estava vivendo ou que viria a viver. E Deus traz uma resposta muito diferente daquela que ele gostaria de ter. Deus traz uma resposta dizendo que o juízo será iminente, que a Babilônia irá invadir, sim, que era uma nação muito forte, muito poderosa, e que Abacuque não entenderia que Deus estaria exercendo salvação e graça, mesmo mediante a dor e o sofrimento que o povo estava vivendo. Diante dessa resposta, Abacuque decide esperar no Senhor, e Abacuque então espera, que foi o tema da aula da semana passada, o que significa esperar em Deus. Se você não assistiu, você pode acessar essa aula no nosso canal da nossa igreja aqui no YouTube, e a gente aprendeu sobre esse tempo de espera que Abacuque teve no Senhor, e como é importante a gente saber esperar da maneira bíblica correta em Deus em meio às nossas dificuldades. E hoje nós veremos uma resposta de Deus. Deus está falando para Abacuque algo sobre o império malvado da Babilônia, que está se levantando para de fato dominar a nação de Judá. E Deus está mostrando para Abacuque o que está errado e o que está no centro da cultura daquele país. E ele nos dá dois princípios para a gente enfrentar os tempos difíceis nas nossas vidas. E é sobre isso que a gente vai trabalhar nessa terceira aula desse curso. Nos tempos difíceis, nós precisamos entender qual é a fonte desse mal que a gente tanto sofre e que tanto nos assola, e depois ter consolo e conforto no nosso coração para sermos ajudados por Deus para enfrentá-lo. Ok? Nós leremos o restante do segundo capítulo. É uma leitura um pouco longa, mas preste bastante atenção e faz essa leitura com a gente. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: de fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Seus credores não se levantarão de repente? Não despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede, e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez da glória. Sim, beba você também e se exponha.
A taça da mão direita do Senhor lhe é dada. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a destruição de animais que você fez. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira. Mas o Senhor está em seu santo templo, e diante dele fica em silêncio toda a terra. São muitos versículos que falam sobre o poder da Babilônia e toda a destruição que eles iriam trazer para o povo de Deus. Mas nós temos apenas 2 versículos, que é o 14 e o 20, que sobrepõem toda essa maldade da Babilônia, que é um versículo que fala sobre a glória do Senhor e um versículo que fala sobre o domínio soberano de Deus. Esse Senhor glorioso e esse Senhor que domina sobre todas as coisas é aquele que está acima de tudo, apesar das dificuldades e dos problemas que nós vivemos. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa terceira aula. Durante as dificuldades, nós temos uma grande tendência de tentar encontrar culpados para as nossas dificuldades. Dificilmente nós encaramos como sendo nossa própria culpa dificuldades e crises que nós vivemos. O culpado é o governo, o culpado é o prefeito, o culpado é o dono das grandes empresas, o culpado é o meu chefe, o culpado é a minha esposa, o culpado são os meus filhos, disso ou daquilo ter acontecido comigo ou com os meus familiares. Nós sempre tentamos encontrar culpados para situações difíceis que acontecem conosco. Sempre tem alguém para a gente culpar. Só que a Bíblia não trata disso de maneira tão simples assim. Perceba, eu quero chamar a atenção de você sobre os ais que são trazidos nesse texto. Os ais na Bíblia eles eram usados predominantemente em 2 circunstâncias. A primeira era quando, na ocasião de sepultamentos, funerais, pessoas iam até os funerais para chorar, lamentar, e por isso eles usavam ais, que é uma interjeição, né? Sabe? É uma a expressão de dor, de lamento. Mas os ais também eram muito usados, especialmente pelos profetas, quando se tem palavra de juízo, quando se tem palavras de dor mediante o erro e a falha. E aqui a gente tem vários ais representando a maldade que a Babilônia traria para o povo de Judá. Prestem atenção. Ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante extorsão. Ele fala de roubo, de extorsão, de pegar aquilo que não era seu. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue, violência, crime, assassinato. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, que embriaga o seu próximo, que engana o seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Alguns comentaristas dizem que aqui ele está revelando cenas de estupros. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá isso dar orientação? Isso quer dizer, né, buscando em ídolos falsos resposta para aquilo que se está fazendo. Então, desses versículos do 5 ao 18, do 5 ao 19, quer dizer, nós vemos 2 fontes do mal, e a gente precisa olhar para elas para saber perceber, né, que elas são a fonte de
sabe, toda essa maldade, né, sabe, todo esse assassinato, cidades queimadas, e a gente precisa entender isso, que a fonte inicial de todo esse mal, primeiramente, se encontra no versículo 5, que fala a respeito de orgulho. Preste atenção no que o texto diz. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante, e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Versículo 16 também fala a respeito disso. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e se exponha. A taça da mão direita do Senhor lhe é dada. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A razão da nação babilônica estar assim, cheia de pessoas querendo ganhar dinheiro, violentas, gananciosas, querendo impor o seu poderio militar, é porque no centro disso tudo existe orgulho, existe arrogância, que leva a um profundo vazio, e por isso eles precisam se encher de glória. A expressão glória ela é repetida várias vezes aqui nesse texto. E glória no Antigo Testamento também significa valor, peso. Quando nós glorificamos a Deus, nós damos o devido valor que Deus merece. Quando nós queremos glória para si, nós queremos roubar esse valor de Deus, como se nós fôssemos o centro da vida e nós queremos ter esse valor que Deus deveria receber de nós. Então, o que essas pessoas queriam era assumir a glória. Do que essas pessoas queriam, era valor, era reconhecimento. Os babilônios, através da riqueza, os babilônios, através do poder, queriam se cobrir de poder e queriam se cobrir de honra. Muitas pessoas estão em busca disso, de fama, de realização. Teve uma vez que entrevistaram a cantora Madonna e ela admitiu que ela não se sentia especial e estava tentando alcançar níveis cada vez maiores como celebridade com fama. E por isso ela acreditava que quando ela atingisse esses níveis superiores de fama, ela ia se sentir bem. Certa vez entrevistaram também um jogador de tênis e ele admitiu que a maneira dele se sentir tão bem na sua vida era ele conseguir vencer partidas de tênis. Isso significa, isso mostra, um pouco disso tudo para a gente, de as pessoas elas se sentirem satisfeitas apenas quando elas conquistam algo e ficam em evidência. Trazendo para esse contexto, eu entendo que a razão dos babilônios estarem queimando cidades, estarem conquistando tudo isso com violência, e assim, muitas das razões pelas quais nós queremos conquistar riqueza, carreira, beleza, conquistas, artigos científicos publicados, é porque o nosso coração é inseguro e nós precisamos cobrir o nosso coração com honra. Nós queremos nos sentir belos, nós queremos ser amados, nós queremos nos sentir importantes, nós queremos encontrar significado em todas essas aparentes conquistas que a vida nos traz, conquistas momentâneas, que naquele momento que nós conseguimos, nos traz uma sensação de prazer e até uma sensação de grandeza, mas que lá no fundo não supre a maior carência que nós temos. Nós queremos ter glória, nós queremos ter reconhecimento, nós queremos ser percebidos e nós usamos situações da vida para alcançar tudo isso. Olha o que Lewis Smith fala sobre isso. A raiz da arrogância é o orgulho, e orgulho é recusar deixar Deus ser Deus. É pegar o status de Deus para si mesmo. É recusar o convite de aproveitar sua presença no jardim como uma criatura dele e desejar ser o seu próprio Deus, independente e dependente de seus próprios recursos. Temos uma fantasia
de achar que podemos ser os próprios deuses e senhores da nossa vida. Isso é uma grande ilusão e isso nos deixa completamente vazios. Se você precisa de aplauso, se você precisa de reconhecimento, se você usa pessoas que estão ao seu redor para que você se sinta bem, nós somos experts em fazer isso. Surgem oportunidades, nós queremos tentar enxergar maneiras dessas oportunidades que estão surgindo. Peraí, que saiu aqui. Surgem oportunidades e nós queremos tentar enxergar maneiras, né, sabe, de como essas oportunidades podem nos fazer crescer, como essas oportunidades podem nos fazer estar mais em evidência, como nós podemos tirar proveito dessas oportunidades. Quando conhecemos pessoas, também existe uma tendência de, mesmo que seja inconsciente, de que a gente não faça isso de propósito, mas de como essa pessoa pode me servir, ou como eu posso usar dos benefícios que essa pessoa pode me trazer, da influência que essa pessoa pode me dar, seja num trabalho, num estudo, numa orientação de qualquer coisa. Esse orgulho é a essência do pecado e é a fonte de todo o mal no mundo, e mesmo na cultura babilônia. Nós podemos nos enxergar. Você pode se enxergar e eu posso me enxergar, tendo o orgulho dessa razão de afastar o nosso coração do Senhor, tendo como orgulho e arrogância do nosso coração a origem do mal dentro de nós. Mas além do orgulho e além da arrogância, esse texto diz também que uma das razões do mal no coração daquele povo e também do meu coração e do seu coração é a idolatria. Versículos 18 e 19. De que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz a madeira desperte, ou a pedra sem vida acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira. João Calvino, certa vez, disse o seguinte, que a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo, segundo a sua própria razão. O mesmo Calvino certa vez disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E guarde uma coisa: qualquer vida que não for baseada na glória e na graça de Deus será baseada em um ídolo qualquer. Se a sua vida, se o seu trabalho, se a sua família, se os seus relacionamentos, se os seus sonhos não têm como foco a glória, a grandeza, a bondade de Deus, muito possivelmente você tem ídolos dentro de si que têm pedido essa glória. E isso vai me fazer e vai te fazer cada vez mais escravos deles. Quando nós pegamos coisas boas e a transformamos em coisas únicas e últimas e mais importantes dentro do nosso coração. Quando ganhar partidas de tênis é a maneira de se sentir bem a respeito de si mesmo, é porque o tênis começa a ser um Deus na vida dessa pessoa. Quando você tem que ganhar, ganhar e ganhar, isso se torna um ídolo na sua vida. Quando você pega coisas que são boas, mas a tornam coisas supremas e coisas últimas, você está diante de um Deus. Isso pode ser uma promoção que você tanto almeja, isso pode ser um dinheiro que você tem ou que você tanto almeja. Quando as curtidas e o reconhecimento nas suas redes sociais e daquilo que você faz passa a se tornar um Deus na sua vida, quando a roupa nova que você tem, o seu cabelo novo, as suas ideologias políticas, a sua maneira de pensar, a sua maneira de vestir, as pessoas que estão ao seu redor, isso tudo pode se tornar um ídolo e um Deus na sua vida. Nós estamos vivendo um momento de crise muito grande no nosso país. Pessoas estão se perdendo diante desse vírus cruel que tem assolado pessoas
já próximas de nós. E sabe uma coisa que eu percebo? Diante de uma situação grave, cruel como essa, pessoas nas redes sociais, politicamente polarizadas, colocam as suas ideologias acima do bem-estar, da saúde e do amor para com as pessoas, porque o seu pensamento ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa, do que a vida, do que a saúde, do que o bem do próximo. Isso tudo é porque uma ideologia, uma maneira de pensar pode se tornar um ídolo na minha vida. Coisas sutis que são boas, mas que se não são cuidadas, podem acabar com a gente e podem acabar com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque ídolos na antiguidade, eles pediam e eles demandavam, não apenas pediam, eles demandavam sacrifícios. Então, muitos de nós podemos estar sacrificando a nossa vida, a nossa saúde, a vida da nossa família, dos nossos queridos, em nome do Deus trabalho, em nome do Deus dinheiro, em nome do Deus ideologia, em nome do Deus reconhecimento, em nome do orgulho e por aí vai. O jovem rico, certa vez, uma história muito conhecida dos evangelhos, ele tem um encontro com Jesus e quando Jesus o confronta, ele se dizia religioso, que conhecia todos os mandamentos e dizia que cumpria todos, mas quando Jesus o confronta com o seu ídolo, sabe o que ele faz? Ele não tem coragem de abrir mão. O texto da palavra de Deus diz que ele abaixa a cabeça triste, ele dá as costas para Jesus e segue o seu caminho. Nessa semana, eu ouvi de um pastor e professor chamado Michael Gorin algo muito interessante a respeito da crise. Que crises como essa que a gente está vivendo revelam os maiores ídolos, os maiores deuses da nossa cultura. Quais são os deuses e quais são os ídolos que têm se levantado na nossa sociedade, ou até mesmo no seu coração? Ele citou apenas um, o Deus do consumo, o Deus do dinheiro, porque muitos estão mais preocupados com o dinheiro do que preocupados com pessoas que estão se perdendo. É uma grande, acho que é um grande momento de crise para a gente sondar o nosso coração e perceber quais deuses e quais ídolos têm tomado conta da minha vida e do meu coração. Sempre que tempos maus vêm, nós queremos culpar alguém e queremos queremos escapar da culpa. Mas se nós entendermos que somos orgulhosos, se nós entendermos que somos arrogantes, se nós entendermos que toda cultura tem os seus ídolos e eles trazem destruição, nós vamos entender que o problema, antes de estar na Babilônia, antes de estar no nosso problema externo, ele está dentro de mim. Que o problema de todo mal, que o problema do sofrimento está dentro de você, está dentro de mim, que é o poder do pecado. E ele afeta toda a cultura, e ele afeta todas as pessoas. Nós devemos entender que nós somos parte do problema e não a solução. A solução é a humildade, a solução é arrependimento, em saber que a solução de todos os problemas, o principal problema, está no sangue derramado de Jesus, na mensagem poderosa do Evangelho. Um jovem paralítico foi levado por Jesus, pelos seus 4 amigos até Jesus, quando Jesus estava dentro de uma casa, cheio de pessoas. Esses amigos levam desse enfermo por cima do telhado, descem esse amigo no meio daquela reunião, e quando Jesus está diante daquele jovem, Jesus diz a ele: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Olha que frase intrigante de Jesus. Ninguém ali queria saber de pecado. Ninguém ali queria saber de perdão. A expectativa dos amigos era que Jesus falasse assim para aquele jovem: meu filho, pegue o seu leito, levante e ande. Era a expectativa, era o desejo deles. Mas Jesus sabia que uma necessidade muito maior
de andar era de ter, era que aquele jovem tivesse os seus pecados perdoados. A sua maior necessidade e a minha maior necessidade não são as conquistas e os sonhos que tanto rodeiam o nosso coração. A nossa maior necessidade, a solução para os nossos problemas está no Evangelho, que é a mensagem poderosa do Deus que se faz homem, que entra na nossa cultura, que entra no nosso mundo, que se faz homem, que sofre sofre as consequências e o peso e a ira de Deus que recai sobre ele do pecado, para nos fazer justos, para nos libertar da escravidão do pecado e para nos fazer seus filhos. É isso que nós mais precisamos. Por isso que a cura, que a solução está na humildade, no arrependimento e no reconhecimento que Ele é o Senhor de todas as coisas, que eu não posso ser o Deus da minha vida, que eu não posso fazer das coisas e das pessoas, das conquistas e situações deuses e ídolos na minha vida, porque aí está a raiz de todo mal. A raiz de toda a maldade dos babilônios estava no seu orgulho e estava na sua idolatria. E a raiz do mal na nossa sociedade, no meu coração, no seu coração, nas nossas vidas, no nosso mundo, a raiz de toda a maldade está no pecado, está no orgulho, está na idolatria. E é crucial, quando estivermos em tempos difíceis, não ficar tentando encontrar culpados. O problema é o pecado e a resposta é a graça de Deus. E por isso nós precisamos de conforto. E nós temos 2 versos no meio de toda essa escuridão que fala a respeito disso. O primeiro, versículo 14. Olha que verso maravilhoso. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Mais uma vez. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Como eu já disse, nós somos famintos por glória, mas a única glória que pode satisfazer o nosso coração é o amor de Deus. Quando nós alcançamos qualquer das nossas conquistas e bens, nós provamos de por pouco tempo, nós nos sentimos especiais e valorosos, mas esse tempo ele é muito curto e ele passa muito rápido, porque o nosso coração, o que de fato ele mais procura é a honra e a glória de Deus. Olha o que o versículo 6, 7, 8 e 9 de Isaías 11 fala a respeito da glória. Olha para onde ele nos leva. Preste bastante atenção na cena que Isaías está descrevendo. Um lobo, que é um animal feroz, viverá com um cordeiro, que é um animal manso. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. Consegue imaginar uma cena dessa? E uma criança os guiará. Olha, gente, uma criança no meio de um leão. A vaca se alimentará com o urso. Seus filhotes se deitarão juntos. E o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Preste atenção agora que o que Isaías fala aqui é o mesmo que Abacuque falou. Por quê? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que nós mais procuramos é o conhecimento e a glória do Senhor. Isso é o que isso é o que nós mais desejamos. E só isso pode satisfazer
os desejos mais profundos do nosso coração. Mas esse texto aqui de Isaías diz que na eternidade, quando tudo voltar a ser perfeito, quando não existir mais violência, quando uma criança pode brincar perto de uma cobra que é considerada perigosa, Deus ele vai restaurar todas as coisas, não existirá mais mal, não existirá mais violência, não existirá mais dor, não existirá mais injustiça, não existirá mais doença, não existirá mais coronavírus, não existirá mais luto, pessoas próximas da gente sofrendo por isso e se perdendo nas filas de hospitais por isso, não haverá mais nada disso. Sabe por quê? Porque o conhecimento e a glória do Senhor vai encher e vai cobrir todo o mar e toda a terra. E é isso o que nós mais precisamos. Nós merecemos o contrário. Nós desejamos honra, mas o que nós merecemos de fato é vergonha, por causa do nosso pecado. Nós merecemos o cálice da ira de Deus, nós não merecemos glória nenhuma. Mas mesmo assim, Jesus, preste atenção nesse texto de Filipenses, que é muito importante para a gente entender isso. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. Ele se esvaziou da sua glória. Nós e a Babilônia tentamos nos cobrir de glória, tentamos ser o centro do mundo e tentamos ser Deus. Deus ele se esvaziou da sua glória. Ele viveu uma vida de serviço e levou a nossa vergonha, a vergonha que nós merecíamos, o castigo que nós merecíamos, para te cobrir com a honra e com a glória e com o conhecimento de Deus. Nós procuramos honra e merecemos vergonha. Jesus pegou a nossa vergonha para termos a honra dele. Você pode ser livre da idolatria da cultura. E você pode ser parte da solução e não apenas o problema. Quando tempos maus vierem, não culpemos os demais, mas reconhecemos o desejo de glória que nós temos e nos humilhemos e nos prostremos diante da majestade e da grandeza do Senhor. Isso pode renovar a minha esperança, isso pode renovar a sua esperança também. E para a gente encerrar, o segundo versículo que fala sobre vida, que traz luz em meio a tanta escuridão e trevas que aquele povo estava vivendo, o versículo 20 do segundo capítulo de Abacuque. Mas o Senhor está em seu santo templo, e diante dele fique em silêncio toda a terra. Versículo 4 do Salmo 11. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Nós precisamos entender, gente, em tempos de dificuldade, o domínio e a soberania de Deus. Por isso eu te falo uma coisa, e preste muita atenção nisso. Não importam quão difíceis estão as coisas. Não importam quão ruim é o problema e quão confuso é o momento. O Senhor continua no controle. E o Senhor continua sentado no seu santo templo e no seu santo trono. Quem se assenta em trono é aquele que domina, é aquele que é rei, é aquele que governa. O nosso bondoso Deus não perdeu em nenhum momento o controle da história. O nosso poderoso Deus, ele não foi pego de surpresa por nenhum acontecimento mal na sua vida. Ele não foi pego de surpresa diante de nenhum acontecimento ruim na história. O nosso Deus não é um Deus que criou o mundo, deu corda na humanidade, deixou ela vivendo
por si só e foi embora abandonando a sua criação. Não, o nosso Deus é um Deus que se faz presente, que se faz atento a tudo o que acontece, que está comigo, que está com você e continua controlando, e continua governando, e continua no comando de toda a história, desde a sua história pessoal, desde a história da sua família, até a história de todo o mundo. Não importa quão caótico pareça ser o problema, ele continua no controle. Não importa o caos, ele continua no controle. Pegue a história de Jacó como exemplo. Ele era para ser a raiz messiânica de Jesus. E ele bagunçou tudo. A história de Gênesis a respeito dele nos conta. Ele mentiu para o pai, ele roubou o direito de primogenitura do seu irmão, ele fugiu para não ser morto, não viu mais a mãe, perdeu a sua herança por anos. Olha que bagunça que ele viveu. Mas se ele não tivesse fugido, ele não teria conhecido a mulher que se casou e que fez família com ele. E o Messias e Jesus veio da sua descendência, veio da sua família. Ah, mas ele bagunçou toda a história, olha quanta coisa errada que ele fez. Uma coisa eu tenho certeza, e a história de Jacó nos mostra isso, você consegue enxergar? O Senhor está no seu santo templo. E o Senhor está cuidando da vida de Jacó, mesmo que ele falha, mesmo que ele tome decisões erradas, e mesmo que ele perca o domínio da história, o Senhor continua cuidando da vida dele, e o Senhor continua cumprindo seus propósitos na vida dele. Deus está no controle de todas as coisas que acontecem. As suas escolhas contam, as minhas escolhas contam, e nós sofremos consequências por elas, obviamente. Nós somos responsáveis sim pelo nosso pecado e pelas nossas escolhas erradas. E Jacó sofreu muita consequência ruim de todas as decisões e escolhas que ele fez. Mas independente das suas decisões erradas, independente do sofrimento que ele teve diante das suas escolhas erradas, o nosso poderoso e bondoso Deus continuava sentado no trono e cuidando da sua vida. Nós podíamos pensar assim, puxa, mas então, se Deus está no controle de tudo, eu posso ficar quieto como animais mansinhos e não fazer nada. Ou o outro extremo, se as minhas escolhas contam, eu posso bagunçar a minha vida, eu posso bagunçar a minha história, eu posso bagunçar os planos de Deus para mim. Deus diz, você é livre e responsável pelas suas escolhas, e coisas ruins certamente acontecerão de acordo com as suas escolhas erradas. Mas ao mesmo tempo Deus diz, eu estou no comando, eu estou no domínio, e mesmo que você tome atitudes erradas, eu continuo controlando a sua vida. Mesmo que coisas ruins aconteçam, independente se você errou ou não, mesmo que situações apavorantes aconteçam na história, você tendo culpa dela ou não, mesmo que tragédias te peguem de surpresa, porque pessoas erraram e foram injustas com você, eu continuo controlando a história. Eu continuo controlando a sua vida. Eu estou no comando. Ele nunca deixa o seu trono. Ele sempre está controlando tudo. Então, não se paralise. Tome decisões que devem ser tomadas e assuma as consequências delas. Mas também não se desespere, porque Deus tem o controle. Não se paralise, mas também não se desespere achando que a situação está na sua mão. Não está na sua mão. A situação está na mão do Senhor e Ele tem o controle da sua vida e por isso nós podemos descansar nele. Então guarde, meu irmão e minha irmã, que a fonte de todo mal está no nosso pecado, está no nosso orgulho, está na falsa impressão de que temos o direito de assumir o controle da nossa vida, como Adão e Eva fizeram no Éden. Adão e Eva quiseram se tornar conhecedores do bem e do mal e não depender mais de Deus, como se já soubessem de tudo e pudessem assumir o controle das suas vidas. Esse foi a razão do pecado inicial.
da queda lá em Gênesis capítulo 3. E essa é a razão do mal na humanidade e nas nossas vidas, de situações cruéis e difíceis que vivemos na nossa família, na nossa sociedade, ao pecado. Ele é que nos domina e ele é que tem arruinado com muita coisa. E também a idolatria, de invertermos os valores, de querermos a glória e o reconhecimento que só Deus é digno. Isso tem acabado com a gente. Mas a solução para isso tudo é humildade, arrependimento e quebrantamento diante do Senhor, sabendo que a nossa esperança está na eternidade, que esse Deus que se fez homem entrou na história para morrer em nosso lugar e para vir redimir e restaurar todas as coisas. O que foi bagunçado pelo pecado no início da história, Jesus veio para consertar, Jesus veio para redimir e para restaurar a sua vida, a criação e tudo que foi corrompido pela queda. E por isso nós temos a expectativa na eternidade, em tudo aquilo que Ele está fazendo, está restaurando e redimindo, na redenção, nos últimos dias, o qual Jesus virá para nos salvar de maneira plena, quando nós viveremos eternamente com Ele. Que isso enche o seu coração de esperança e de alegria, e que a certeza do domínio de Deus também te traga paz. Deus não perdeu o controle da história, meu irmão e minha irmã. Pessoas estão desesperadas, e às vezes você esteja desesperado. Mas eu quero te trazer uma mensagem de conforto e consolo e paz, de que o nosso Deus continua sentado no alto e sublime trono. Ele não perde o domínio da sua vida e não perde o domínio da vida das pessoas que estão ao seu redor, não perde o domínio da história. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo o Senhor, ele continua sendo poderoso, ele continua sendo o Rei. Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero te pedir perdão pelo nosso pecado, porque o nosso pecado, Pai, é a razão de todo o mal que nós vivemos, porque o nosso pecado é quem nos separa do Senhor, porque o nosso pecado é quem traz orgulho, arrogância, conflitos para a nossa família, para o nosso coração, para as nossas emoções e para todo mundo, porque o pecado foi que entrou na humanidade, Deus, e tirou toda a harmonia, Deus, que era existente no Éden, porque o pecado foi quem trouxe enfermidade, porque o pecado foi quem trouxe dor, luto, morte, desespero, ansiedade. Nos perdoe, Pai. Perdoe os nossos pecados. Perdoe, Pai amado, os pecados da nossa nação, dos nossos governantes, daqueles a quem amamos. Tenha misericórdia de nós e nos purifique, Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia das nossas vidas. Nós queremos desfrutar e provar do perdão do Senhor conquistado por Jesus quando se entregou por nós naquela cruz. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia dos ídolos que temos levantado no nosso coração. Eles têm consumido as nossas vidas, eles têm arruinado com as nossas vidas e das nossas famílias, das pessoas a quem amamos. Nós não queremos continuar servindo esses ídolos, mas nós queremos servir única e exclusivamente o Senhor. Perdoe, Pai, porque temos buscado glórias nas mais variadas coisas, sendo que a única glória que pode nos preencher e pode nos saciar é a glória do Senhor, é essa glória que enche todo o mar. Nós queremos ter, Pai, e provar dessa glória, Deus, e dessa presença maravilhosa do Senhor. E encha, Pai, do nosso coração de certeza e expectativa na eternidade, no tempo que o Senhor redimirá todas as coisas, nós viveremos eternamente contigo. E enche o nosso coração também de esperança e de confiança no Deus que está sentado no alto e sublime trono nesse momento, que controla a história, que domina tudo e não perde o controle de nada. Apesar dos nossos erros e apesar do erro das pessoas para com a gente, o Senhor continua reinando. Cumpra o seu propósito nas nossas vidas. Nos guarde, nos protege, nos acalme e nos alegre, em nome de Jesus. Amém.
Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe ricamente e que a graça e a paz e a presença eterna do Santo Espírito te acompanhe hoje e para todo sempre. Que Deus te abençoe.